Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos fazer um estudo diferente, vamos tratar de calendário. Sabemos que estamos no ano 2024, segundo o calendário gregoriano. Ele foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582. Nós temos também na Bíblia um calendário e esse vai ser objeto de nosso estudo neste vídeo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome por toda a eternidade. Verdadeiramente o Senhor é digno de toda a honra, louvor e adoração. Vimos a Ti no anseio, no desejo de compartilhar a Tua palavra sobre esse assunto muito interessante que fala de calendários. Por isso, rogamos ao Senhor que o Senhor nos capacite a falar em Teu nome, por intermédio do Espírito Santo. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, existe realmente um calendário bíblico. Portanto, nós temos dois calendários. Temos o calendário estabelecido pelo Papa Gregório no ano 1582, ok? Mas temos também em paralelo um calendário bíblico. Isto mesmo, temos dois calendários. Aliás, temos mais calendários, mas aqui no nosso país, Brasil, nós temos basicamente dois, o de Gregório e o bíblico. Então vamos ver na palavra de Deus, que a palavra de Deus vai nos dizer a este respeito. Lá já no livro de Gênesis, no capítulo 1, que trata da criação, lá em Gênesis 1, verso 5, fala que Deus, no primeiro dia, Deus criou algo. Aí no segundo dia também Deus criou, né? O texto termina dizendo, houve tarde, manhã, primeiro dia, houve tarde, manhã, segundo dia. No verso 13 também diz, houve tarde e manhã, e o terceiro dia. E no verso 19 diz também, houve tarde e manhã, e o quarto dia. No verso 23 também diz, houve tarde e manhã, e o quinto dia. E no verso 31 também diz que Deus concluiu toda a sua obra criadora no sexto dia, criando também o homem. E temos também no capítulo 2, verso 1 a 3, que Deus já havia criado os céus e a terra, tudo em 6 dias literais de 24 horas. E no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou, não como alguém que estivesse cansado. Conforme Marcos 2:27, disse que Deus estabeleceu por causa do homem, ou para benefício do homem. Portanto, nós temos aqui nesse capítulo 2, 1 até o verso 31 e o 2, 1 a 3, a semana, o ciclo semanal de 7 dias estabelecido por Deus. Os dias da semana, a Bíblia apenas chama primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante. E no sétimo dia, lá de acordo com Êxodo capítulo 20, o verso 10 diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, ok? Então o único dia da semana, biblicamente falando, em que tem nome, é o sétimo dia. Os demais dias são primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia. Então temos aqui o ciclo semanal de 7 dias literais de 24 horas, conforme mencionado. Então são apenas dias numéricos. Portanto, se elaborarmos um calendário segundo a Bíblia, então o ciclo semanal ficaria do primeiro dia até o sexto dia, dias normais, ok? Que seria representado por cores diferentes. E no sétimo dia, deveríamos colocar lá o sétimo dia como um dia realmente de descanso bíblico, colocando em evidências em vermelho, conforme o calendário gregoriano é colocado no primeiro dia. Portanto, vimos aqui já que existe uma divergência realmente desses dois calendários. Muito bem, lá no livro de Gênesis, capítulo 1,
No verso 14 diz assim: disse também Deus: haja luzeiros e firmamentos nos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Portanto, Deus já lá na criação estabeleceu um calendário. Aqui o texto diz estações, dias e anos. Então, Deus que estabeleceu isso na criação. Lá no livro de Daniel, capítulo 8, no verso 14, lá diz assim, Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Quando a Bíblia menciona 2.300 tardes e manhãs, de acordo com o livro de Gênesis, está falando de 2.300 dias. Então os dias são representados, segundo a Bíblia, por tardes e manhã, ou seja, um período da noite de 12 horas e o período do dia de mais 12 horas, totalizam 24 horas, que compreende o nosso calendário bíblico. Muito bem, agora vamos analisar uma questão muito interessante sobre os meses do ano. Então eu vou ler alguns textos aqui. Então lá no livro de 1ª Crônica, capítulo 27, estabelece o ciclo os turnos dos sacerdotes. E o texto vai nos dar evidências de como realmente, quantos meses existe em um ano. Nós sabemos que existe em 12, segundo o calendário gregoriano. Mas e segundo o calendário bíblico? Vamos ver se realmente vai confirmar isso. Diz assim, ó, são estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes de famílias e os capitães e milhares e centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês, veja que interessante. No verso 4 diz assim, sobre o turno do segundo mês, e assim sucessivamente, do terceiro mês, do quarto mês, do quinto mês, do sexto mês, do sétimo, do oitavo, do nono, do 11º e termina do 12º mês, segundo o turno dos sacerdotes. Portanto, o texto está nos dizendo, a própria Bíblia está nos dizendo, que o ano realmente tem 12 meses. Então ficou bem claro essa questão. Também lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, fala lá da questão da árvore da vida, também vai nos dar mais informação. Diz assim, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. Portanto, a árvore da vida produz 12 frutos durante o ano, de mês a mês. Então aqui vemos que realmente o ano tem 12 meses. Agora nós vamos verificar outra questão muito interessante, lá que está lá no livro de Esther. No livro de Esther vai nos dizer algo muito interessante relativo à questão do dia, mês e ano. Livro de Esther, capítulo 3, diz assim, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou, isto é, sortes perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o ano do 10º. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo que um calendário consiste em dia, mês e ano. Dia, mês e ano, igual ao nosso calendário atual, consiste em dia, mês e ano. Também lá no livro de Jó, avançando um pouquinho aí no livro de Jó, no capítulo 3, o verso 6, diz assim, aquela noite que dela se apoderarem densas trevas, não se regozije entre ele os dias do ano, não entre em conta dos meses. Vimos mais uma vez aqui reforçar a ideia de que o calendário consiste em dia, mês e ano. Muito bem, agora vamos analisar um pouquinho a questão lá do livro de Gênesis, que vai nos dar datas precisas, já realmente dia, mês e ano. E um exemplo disto é que temos no livro de Gênesis, Gênesis 7,
verso 11, trata do dilúvio, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, nesses dois versos, está nos dizendo que no ano 600, ou seja, no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, deu-se início aqueles 40 dias de chuva que inundou a terra do dilúvio. Interessante que aqui, amigos, estabelece uma data, e a data é 17/2 do ano 600 da vida de Noé. Entendemos, de acordo com a Bíblia, que Noé viveu, ou seja, Noé nasceu no ano 1056 da nossa era. E o texto está nos dizendo que no ano 600 da vida de Noé teve início o dilúvio e durou 40 dias e 40 noites. Portanto, o dilúvio ocorreu no ano 1656, antes da vinda de Jesus, no ano 1056. A Bíblia, ela fala de um calendário progressivo, começando desde Adão, ela vai avançando no tempo. Então vimos aqui uma data, 17/2 do ano 600, a vida de Noé deu início ao dilúvio. Agora, vamos comparar com Gênesis capítulo, aí mesmo em Gênesis, agora capítulo 8, verso 4, diz assim: no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Agora vimos aqui duas datas, 17/2 do ano 600 da vida de Noé. Agora nós vimos uma outra data, 17/7 do ano 600 da vida de Noé. Isto quer nos dizer que o dilúvio, ou seja, para as águas do dilúvio baixar, o texto disse que a arca repousou sobre a montanha de Ararat, no sétimo mês. Então o dilúvio, as águas demorou 5 meses, de 17/2 do ano 600 a 17/7 do ano 600. 5 meses durou. E vai descrever também de uma outra forma agora esses 5 meses, da seguinte forma. Nós vamos agora em Gênesis 7, verso 24, que diz assim, ó: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Agora está nos dizendo também que durou 150 dias, ou seja, durou 5 meses, e também a Bíblia está nos dizendo que durou 5 meses. Agora vamos comparar com o capítulo 8, o verso 3 ainda, que diz assim: as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, minguaram ao cabo de 150 dias. Portanto, vimos aqui um paralelo, ou seja, isso quer nos dizer que 150 dias equivalem a 5 meses. Isso quer dizer que são meses de 30 dias. Isto mesmo, 5 vezes 3, 15, dá 150 dias. Então, 5 meses equivalem a 150 dias com meses de 30 dias. Portanto, vimos aqui que um mês, realmente um mês, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, tem 30 dias. Diferentemente do nosso calendário, que varia com meses de 30, de 28, de 29, o caso desse ano, que é o ano bissexto. Então, vimos aqui que existe uma diferença do calendário do mês bíblico para o mês do calendário gregoriano. Então, isso lá no final vai dar uma diferença. Agora, em profecias, vejamos o que ocorre com relação a essa questão dos anos. Lá no livro de Daniel, capítulo 4, falando de Nabucodonosor, da sentença que Deus deu para Nabucodonosor, a palavra de Deus diz assim: passar-te-ão 7 tempos, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Então Deus, pronunciando uma sentença sobre o rei Nabucodonosor,
disse que ele ia passar 7 tempos. Então agora em profecia vai chamar ano de tempos. Ainda no verso 32 deste mesmo capítulo, reafirma essa ideia. Verso 32 diz assim: e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti. Então em Daniel 4, verso 25 e o verso 32, chama 7 anos de 7 tempos. Isso mesmo, em profecias a Bíblia chama anos de tempos. E podemos confirmar isso aí no livro mesmo de Daniel, no capítulo 11, verso 13, diz assim, ó: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Portanto, na Bíblia, em profecia, chama anos de tempos. Isso mesmo. E podemos comparar também com Daniel 7, verso 25, a última parte que diz assim, ó: e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então a Bíblia vai nos dando evidências claras de que realmente existe um calendário e que é predito de formas diferentes. Então já vimos aqui que nós temos um calendário com dias, com 7 dias da semana, 12 meses durante o ano, e temos também aqui um ano inteiro que é composto por 12 meses. Agora vamos continuar falando de profecias. Lá no capítulo 12, veja o que diz o capítulo 12 do livro de Apocalipse, no verso 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias. Vimos aí. Agora vamos no mesmo capítulo, porém agora no verso 14, diz assim, ó: e foram dadas asas à mulher, 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Muito interessante. Vemos aqui, falando do mesmo assunto no verso 6, chamando de 1260 dias. E no verso 14, chamando de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Entendemos que um tempo equivale a um ano ou 360 dias. 2 tempos equivalem a 720 dias e meio tempo equivale a 180 dias. Somados, vai dar exatamente 1260 dias. Muito bem, então nós vimos aí que precisa que seja um ano de 12 meses de 30 dias para que dê realmente 360, 2 anos com meses de 30 dias e meio ano com meses de 30 dias. Isto mesmo, a Bíblia é enfática em nos dizer que um mês tem 30 dias. Então ficou bem claro aí essa questão. Agora vamos ampliar um pouquinho a questão aí do calendário na Bíblia. Agora no capítulo 11, verso 2 diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios por 42 meses. Interessante, 42 meses. Nós não vamos interpretar o assunto, nós só vamos extrair aqui a data, 42 meses. No mesmo capítulo, no verso 3, diz assim: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Agora vai falando do mesmo período de tempo. Em um lugar chama 42 meses, no outro lugar chama 1260 dias. Ou seja, 42 meses vezes 30, mês de 30 dias, vai dar 1260 dias. Portanto, a Bíblia, por isso que lá no livro de Isaías, nos dito que para entender a Bíblia é assim, um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. E é isso que estamos fazendo, deixando que a própria Bíblia, a palavra de Deus,
nos dê um calendário realmente verdadeiro, porque ele é bíblico. Muito bem, então vimos aí essa questão da clareza que existe relativo ao calendário bíblico. E chegamos num ponto culminante, que é o que está no livro de Daniel, capítulo 7 e o verso 25. Aqui é o ponto-chave do nosso tema de hoje. Em Daniel 7, 25, nós vamos abordar um trecho deste verso que diz assim, ó, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, vimos aí. Agora, o ponto crucial mesmo é o que diz aqui, ó. Falando do chifre pequeno ou do papado, iria cuidar e mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Do que realmente trata do tempo. De acordo com os versos que nós analisamos anteriormente, ainda no livro de Daniel 4, verso 25, verso 32, Daniel 11, verso 13, menciona tempo relacionado a anos. Portanto, aqui está nos dizendo que o chifre pequeno, o papado, iria mudar os tempos, ou seja, iria mudar o calendário, isto mesmo, mudar o calendário. Já Daniel, vivendo no ano 605, quando ele escreveu este capítulo 7, ele profetizou que haveria alguém no futuro que iria mudar o calendário. Por isso temos hoje um calendário chamado calendário gregoriano. Aqui nós concluímos esse vídeo com uma pergunta. Realmente, amigos e irmãos, estamos vivendo no ano 2024? Segundo o calendário gregoriano, sim, mas entendemos também que a profecia acabou de nos dizer que seria mudado o tempo. Ou seja, esse calendário que hoje estamos vivendo, realmente ele é um calendário modificado, ainda mais porque ele foi elaborado por Gregório, que é um papa, Papa Gregório XIII, ele que fez esta mudança. Então ele alterou um calendário bíblico, isto mesmo. Então temos aqui 2 calendários, um bíblico, nas quais a semana consiste de 7 dias literais, de 24 horas, nos quais os dias são chamados primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e o 7º dia é o dia de descanso semanal, ok? Nós vimos também que nós temos uns meses de 30 dias, isto mesmo, 30 dias. Não existe na Bíblia também que os meses têm nomes. Na Bíblia diz assim, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até o 12º mês, conforme os textos que nós lemos lá no livro de Esther. Isso mesmo, e nós temos também o ano com 12 meses. Portanto, o calendário bíblico consiste de 7 dias semanais, de 24 horas, 12 meses de 30 dias e um ano de 12 meses. Portanto, vemos que realmente, segundo a Bíblia, nós não estamos no ano 2024. Então fica aqui, amigos e irmãos, este esclarecimento que a própria Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo realmente o que é a verdade. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.